Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A multidão nas escadas. Olá, Luciane e amigos do canal. Meu nome é Júlio. Eu moro em Sobral, terra de Belchior e Renato Aragão, aqui no Ceará. Eu tenho 52 anos atualmente, mas a história que eu vou contar aconteceu há cerca de 20 anos, quando eu morava em Fortaleza e trabalhava na administração de um shopping localizado na cobertura de um prédio no centro da cidade. Uma coisa importante que eu preciso dizer sobre mim é que eu sempre tive uma grande fobia: pânico de lugares fechados e apertados. Já deu para imaginar que trabalhar no último andar de um prédio era um tormento para mim. Seria uma verdadeira tortura se eu precisasse enfrentar um elevador lotado. Por isso, eu optava por subir e descer os 8 andares todos os dias pelas escadas, às vezes mais de uma vez ao dia. Apesar do cansaço, era um preço que eu preferia pagar a ter que encarar um elevador. A última vez que eu entrei em um elevador foi um desastre. Assim que as portas se fecharam, eu tive um ataque de pânico. Era como se eu estivesse tendo um infarto. Meu corpo tremia, eu suava frio e o meu coração parecia que ia saltar pela boca. Desde então, passaram-se quase 10 anos sem que eu me atrevesse a entrar em um elevador novamente. Desde o primeiro dia de trabalho, ao fim do expediente, eu evitava a fila dos elevadores e seguia direto para as escadas. Eu sentia os olhares curiosos das pessoas, imaginando que achavam estranho eu encarar aquela subida exaustiva após um longo dia de trabalho. Mas logo eu descobriria o verdadeiro motivo de as escadas estarem sempre desertas. Foi um dia comum que, enquanto eu descia tranquilamente as escadas, eu ouvi passos no andar acima de mim. Eu pensei que finalmente alguém havia decidido me fazer companhia. Eu continuei descendo, mas eu percebi que os passos continuavam acompanhando o meu ritmo, parando de repente. Eu achei que a pessoa poderia ter saído de algum andar, mas eu não ouvi o som da porta de emergência se abrindo e fechando, e ela sempre fazia um grande estrondo. Eu achei aquilo estranho, mas eu segui em frente. Logo os passos retornaram e dessa vez foram acompanhados por outros. Parecia que havia 5 ou 6 pessoas descendo as escadas ao mesmo tempo. Eu olhei para cima, mas eu não vi ninguém. As luzes automáticas ativadas por movimento permaneciam apagadas, o que significava que essas pessoas estavam andando no escuro. A estranheza deu lugar ao medo quando eu comecei a ouvir vozes como sussurros. Eu não conseguia entender o que eles diziam e o som se assemelhava a murmúrios indistintos. O som dos passos foi aumentando, tornando-se semelhante ao de uma pequena multidão. Eu olhei novamente para cima e as luzes continuavam apagadas. Eu estava me perguntando se alguém estava tentando me pregar uma peça quando eu percebi uma coisa assustadora. No meio da escuridão, vários pares de olhos vermelhos brilhavam como os olhos de um animal no escuro. Eu estava entre o 3º e o 4º andar e, tomado pelo pavor, eu corri em direção à porta que dava para o estacionamento no 3º piso. Para meu desespero, a porta estava trancada. Eu a forcei com todas as minhas forças, mas eu não consegui abri-la. Sem outra escolha, eu continuei descendo as escadas o mais rápido que eu pude. Atrás de mim, os sussurros se intensificaram e o som dos passos parecia uma tropa marchando. Eu tentei abrir a porta do 2º andar, mas ela também estava trancada. Nesse momento, o pânico me dominou completamente. Eu gritava por socorro, sentindo uma presença maligna prestes a me alcançar. Correndo desesperadamente, eu quase tropecei e caí pelas escadas,
mas eu consegui me manter de pé e alcançar o térreo. Eu me joguei contra a porta de saída que se abriu com um estrondo e eu caí no saguão, ofegante e apavorado. Algumas pessoas que passavam por ali olharam para mim como se já soubessem o que eu tinha enfrentado. Eu me levantei, ajeitei minhas roupas amassadas e suadas, tentando me recompor. Eu estava envergonhado e tentava evitar os olhares curiosos. Nesse momento, o zelador se aproximou, colocou a mão no meu ombro e me disse: "As escadas não são um bom lugar para andar, meu filho", ele comentou soltando uma risadinha antes de se afastar. Eu fiquei parado olhando para a porta da escadaria, esperando que alguém saísse de lá para que eu pudesse confirmar que eu não estava perdendo a sanidade. Mas ninguém percebeu. Eu abri a porta novamente e eu não ouvi som algum. As luzes dos andares superiores continuavam apagadas e os olhos vermelhos haviam desaparecido. Eu fui até o banheiro, joguei uma água no rosto e, ainda trêmulo, voltei para casa. Nunca mais eu entrei naquela escadaria. Eu decidi enfrentar a minha fobia e passei a usar o elevador, mesmo que eu me sentisse desconfortável. Eu achei que um pequeno mal-estar era um preço pequeno a pagar para evitar passar novamente por um terror como aquele. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima. A garotinha no elevador. Olá, amigos. Meu nome é Bárbara e eu moro em Cuiabá. Eu sou uma das primeiras inscritas desse canal e hoje eu vou contar um caso que minha prima me relatou, uma história que a marcou profundamente. Tudo começou quando houve um terrível acidente de carro em frente ao edifício onde minha prima mora. 2 veículos colidiram violentamente e em um deles estava uma garotinha que também residia no mesmo prédio. Minha prima conhecia a menina de vista, pois ela a via quase diariamente, assim como seus pais, com quem costumava cruzar nas áreas comuns do condomínio. Infelizmente, a garotinha ficou gravemente ferida no acidente e precisou ser hospitalizada em estado crítico. Dias depois, minha prima notou que os pais da menina haviam se mudado do prédio. Ao perguntar ao porteiro sobre o estado de saúde da criança, ela recebeu uma resposta vaga e evasiva. Pelo que pareceu, a garotinha tinha melhorado. Certo dia, ao esperar o elevador social para ir ao trabalho, a minha prima ouviu risadas de criança. A cada instante o som ficava mais próximo, vindo do elevador de serviço que estava parado para manutenção há alguns dias. Como ele estava com pressa e precisava ir até a garagem, ela correu para pegar o elevador, surpreendendo-se ao vê-lo funcionando. Embora ela não tenha conseguido alcançá-lo, ela pôde olhar pela pequena janela da porta e, para o seu espanto, ela viu a garotinha acidentada sorrindo para ela. Minha prima ficou emocionada, pois ela havia se comovido muito com o acidente e ela estava preocupada com a menina e com seus pais, de quem não tivera mais notícias. Ela chegou a comentar no trabalho, compartilhando o alívio que sentiu ao ver que a garotinha estava aparentemente bem. No dia seguinte, ao esperar o elevador de serviço novamente, ela notou que ele estava demorando. Impaciente, ela pensou que alguém estava segurando o elevador em outro andar e deu algumas batidinhas na porta e até assoviou para tentar chamar a atenção de quem estivesse ali. Como não conseguiu, ela acabou pegando o elevador social. Quando passou pela garagem, ela aproveitou para reclamar com o porteiro sobre o elevador de serviço estar preso. O porteiro, surpreso, acompanhou minha prima até o elevador de serviço e, ao chegarem lá, ela viu a placa de "em manutenção". Antes mesmo que ela pudesse perguntar, o porteiro explicou que a peça necessária para o conserto ainda não havia chegado e que o elevador estava fora de funcionamento há 7 dias.
Nesse momento, minha prima começou a sentir uma vertigem e ficou sem palavras. A sua mente começou a reviver o momento em que ela viu a garotinha no elevador. Ela teve uma crise de choro instantânea e correu de volta para a recepção, onde o porteiro tentou acalmá-la com um pouco de água com açúcar. Mais tarde, enquanto se lembrava dos acontecimentos do dia anterior, ela percebeu que havia ignorado a placa de manutenção do elevador por estar muito cansada. O choque foi tão grande que ela não conseguiu trabalhar e passou o dia inteiro chorando, atormentada pelas lembranças daquele sorriso inocente. Alguns dias depois, após procurar informações, a minha prima finalmente soube o que aconteceu com a garotinha. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada seguinte ao acidente. Esse evento deixou minha prima abalada, e até hoje ela se pergunta se o que ela viu foi real ou uma despedida do espírito da menina, que ainda guardava um último sorriso para ela. Muito obrigada por ouvir o meu relato, Luciano, e uma ótima noite a todos. A entidade na penumbra. Olá a todos. Permitam-me compartilhar uma experiência sobrenatural que eu vivenciei. Amigos, meu primeiro contato com substâncias psicoativas ocorreu quando eu era jovem, com apenas 15 anos de idade, desencadeando um prolongado e árduo conflito com o vício. Aos 18 anos, eu iniciei a minha primeira internação em uma clínica de reabilitação, um passo seguido por mais 2 internações subsequentes. Hoje, aos 34 anos de idade, eu celebro um período de 8 anos de sobriedade, uma conquista que apenas aqueles que enfrentaram as profundezas do vício podem compreender verdadeiramente. Durante a minha permanência na primeira clínica de reabilitação, eu vivenciei uma experiência que moldou profundamente a minha perspectiva espiritual. Nesse ambiente, a minha conexão com o cristianismo tornou-se substancial, levando-me a buscar uma compreensão mais abrangente do mundo espiritual. No entanto, o que ocorreu a seguir foi uma experiência sobrenatural que acabou por desencadear uma mudança na minha busca por essa visão espiritual. O episódio em questão ocorreu em nosso alojamento na clínica de reabilitação, onde os internos compartilhavam chalés, abrigando 2 indivíduos em cada acomodação. Em uma noite de insônia e pesadelos, eu fui abruptamente despertado para uma realidade perturbadora. Meus olhos, ainda obscurecidos pelo sono, foram direcionados para o banheiro, cuja porta se encontrava entreaberta e que parecia uma entrada para o desconhecido. No meio da luz do quarto, eu deparei-me com uma figura inexplicável, uma entidade que irradiava uma aura de desespero, como se fosse uma alma perdida, incapaz de encontrar a luz. O relógio marcava aproximadamente 5 horas da manhã e os primeiros raios de sol começavam a penetrar pela janela do banheiro, lançando uma luz incerta sobre a cena. A criatura enigmática trajava um boné vermelho que lhe ocultava os olhos, vestia uma camiseta também vermelha que parecia sangrar na penumbra. A parte inferior do seu corpo permanecia envolta em sombras, tornando impossível distinguir detalhes. A cabeça da entidade estava voltada na minha direção como se estivesse me observando com intensidade. Aquela criatura estava ciente da minha presença, como se estivesse aguardando silenciosamente desde o momento em que meus olhos se abriram. Eu me belisquei e me ergui na cama para confirmar que aquilo não era um pesadelo, mas uma realidade inegável. Por um tempo considerável, eu permaneci encarando a entidade e ela a mim. Então a figura sombria retirou-se lentamente em direção ao interior do banheiro, continuando a me encarar enquanto se afastava na escuridão que os tênues raios solares ainda não ousavam iluminar.
Foi como se a criatura se mesclasse com as sombras, mas a sensação que permaneceu comigo foi a de que, até o último momento, ela me observava com uma curiosidade sinistra, deixando-me a ponderar sobre a natureza do que eu havia testemunhado. Eu quero ressaltar que, em momento algum anterior a esse período de internação, eu teria interpretado essa experiência como uma alucinação, mas, considerando que eu estava sóbrio há quase 3 meses, eu pude descartar qualquer efeito de qualquer substância psicoativa. Se você ou algum ente querido enfrenta problemas com o vício em drogas, mantenha a fé. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem, mas com fé e paciência a cura virá. Mantenha a fé que a cura vai chegar. Muito obrigado, Luciano, por ler o meu relato. Dentro da mochila. Olá, Luciano. Meu nome é Alex, mas eu sou mais conhecido por Leco. Antes de contar o que aconteceu, é importante que entendam o tipo de pessoa que eu era naquela época e o ambiente em que tudo ocorreu. O ensino médio é um mundo com todo tipo de gente, esportistas, nerds, populares e pessoas como eu, que não eram invisíveis, mas também não se destacavam em nada. Se eu tivesse que me descrever com uma palavra, eu diria normal. Rodrigo, meu amigo de longa data, e eu costumávamos sentar juntos em todas as aulas. Nos conhecíamos desde a infância, morávamos na mesma vizinhança, brincávamos com carrinhos de brinquedo e brigávamos para decidir quem seria o Power Ranger vermelho. São memórias que me vinham à mente ao vê-lo. Com o tempo, passamos de brincar na rua para trocar videogames e discutir sobre filmes. Por coincidência, sempre estudávamos na mesma escola e sempre na mesma sala, a 3B. Era uma sala ampla, porém antiga, com grandes janelas que deixavam a luz solar entrar e vistas para os campos esportivos. Naquele dia eu entrei na sala um pouco tarde, algo comum para mim. Enquanto eu caminhava para o meu lugar, eu senti um cheiro estranho, diferente do habitual. Não era o típico cheiro de comida da cantina ou o odor do suor após a aula de educação física. Era algo mais penetrante, algo que me lembrava quando eu me esquecia de tirar o lixo. Ou pior. Enquanto eu me dirigia para o meu lugar, eu percebi que todos estavam trocando olhares de confusão. Mariana, a garota que sempre falava demais, franziu a testa e disse em voz alta: "Que cheiro de podre!" Houve murmúrios na sala, mas ninguém sabia exatamente de onde vinha o cheiro. Eu estava prestes a sentar do lado do Rodrigo quando eu vi o seu rosto. Ele estava mais pálido do que o normal e seus olhos estavam fixos na mochila, como se soubesse o que havia dentro. A nossa professora de história, que costumava ser muito rígida com a ordem, parecia igualmente perplexa. Ela começou a andar devagar pela sala, tentando identificar a origem daquele cheiro. Quando ela chegou à nossa fileira, ela fixou os olhos na mochila do Rodrigo. Uma gota de suor escorreu pela sua testa e, com uma voz trêmula, ela pediu ao Rodrigo que abrisse a sua mochila. Meu amigo, ainda com expressão de choque, não respondeu. Todos na sala olharam uns para os outros, mas o ambiente estava carregado de tensão. Minha mente começou a imaginar 1000 cenários, mas nada me preparou para o que veríamos a seguir. Rodrigo, com suas mãos trêmulas, abriu a mochila lentamente. A professora, juntamente com o resto da sala, se inclinou um pouco para ver, e lá, entre seus livros e cadernos, estava um rato morto, degolado. Ao lado havia um punhal com vestígios de sangue. Os segundos que se seguiram pareceram horas. Minha mente lutava para processar o que eu estava vendo.
A professora, com uma expressão de horror, recuou. Todos na sala estavam atônitos. O momento em que vimos o rato na mochila do Rodrigo foi um dos mais impactantes que eu já vi. Luciano, eu tive momentos estranhos na minha vida, mas isso foi de longe o mais surpreendente. O cheiro, o rato, o punhal, tudo isso foi uma combinação que eu nunca esquecerei, mesmo que eu quisesse esquecer. A professora, que naquele momento já parecia que ia desmaiar, soltou um grito que ecoou na alma. Todos na sala estavam congelados. Eu tive a sensação de que estávamos todos esperando que algo acontecesse, que Rodrigo de repente dissesse que tudo era uma brincadeira. Mas nada aconteceu. O silêncio na sala era ensurdecedor. A professora, tentando manter a calma, saiu da sala e eu pensei que talvez ela fosse vomitar ou algo assim. Mas ela voltou com a diretora, que não era uma mulher facilmente intimidada. Eu já tinha visto confrontar estudantes problemáticos e pais zangados sem se abalar. Mas, dessa vez, a sua expressão mudou completamente ao ver a mochila do Rodrigo. Luciano, você conseguia ver em seu rosto que ela não estava preparada para o que viu. Ela levou a mão à boca como se estivesse tentando evitar um grito ou algo pior. Ela tentou falar com Rodrigo, mas ele simplesmente não reagia. Era como se ele estivesse em estado de choque ou algo parecido. As coisas ficaram tensas rapidamente. A diretora, tentando manter a calma, falou com uma autoridade incrível. Rodrigo, olhe para mim quando eu estiver falando com você. Mas, no entanto, ele continuava imóvel. Como último recurso, ela chamou o zelador, seu Arthur, um homem robusto e forte, e o seu Rafael, o professor de educação física que sempre parecia pronto para lidar com qualquer coisa. Eles tentaram levantar Rodrigo da sua cadeira, mas em seu estado catatônico, ele parecia pesar como se fosse de chumbo. No entanto, finalmente, com esforços combinados do zelador e do professor, eles conseguiram retirá-lo da sala. Tudo que eu me lembro depois disso foi ver as costas do Rodrigo se afastando, enquanto seu Arthur e o Rafael o arrastavam pelo corredor. Eu cheguei em casa e simplesmente me sentei na cama tentando processar o que tinha acontecido. Minha mãe tentou falar comigo, quis saber como tinha sido o meu dia, mas eu não pude lhe dizer nada. Era tudo tão bizarro que as palavras simplesmente não saíam. Era como se todos estivéssemos esperando que algo acontecesse e que Rodrigo dissesse que era só uma brincadeira. Mas o Rodrigo parecia outra pessoa. Era como se alguma coisa houvesse se apoderado do corpo dele. Nos dias seguintes, o silêncio na sala era ensurdecedor. Eu estava desconfortável ao lado dele a partir daquele momento e pouco a pouco eu comecei a me afastar e acredito que, como ele se tornou o pária da sala, quase ninguém mais falava com ele e ele escolheu sair da escola. Eu perdi completamente o contato com ele. Luciano, foi uma experiência muito estranha, mas essa foi a minha história. Eu espero que tenham gostado. Abraços. A listra vermelha. Esse relato aconteceu com a minha bisavó materna e foi contado para mim pela minha avó, sua filha. Minha avó morava com sua mãe e mais um monte de irmãos, mas eu não sei exatamente quantos eram. Seu pai trabalhava em lugares distantes e passava vários dias longe de casa. Minha avó conta que sua mãe era muito corajosa, não tinha medo de nada e passava os dias tranquilamente sem meu bisavô em casa. Naquela época, as casas eram muito distantes umas das outras e o vizinho mais próximo ficava a quilômetros de distância, mas isso nunca a incomodou. No entanto, em uma certa noite, quando a tarde foi chegando, ela sentia um medo tão grande
que ela não conseguia entender. As crianças só ficavam em volta dela, todos muito assustados, e até mesmo a cachorrinha da família não saía de perto dela. Era um clima estranho, um ar pesado e sem explicação. O medo foi tanto que a minha bisavó resolveu passar a noite na casa de um vizinho. Ela pegou as crianças e partiu antes que a noite caísse, deixando somente a cachorrinha para trás. No dia seguinte, ao retornar para casa, ela viu uma listra vermelha que rodeava a casa toda, parecendo sangue. Ela logo pensou que alguém tivesse matado a cachorrinha, mas, para sua surpresa, a cachorrinha estava viva e muito assustada. Ela veio correndo ao encontro deles. No entanto, eles nunca descobriram o que aconteceu ali. Somente a cachorrinha sabe. Muito obrigado por ler a minha história. Com o tempo, eu enviarei mais casos que aconteceram em minha família. O sobrenatural da casa da Avó Maria. Saudações, Luciano. Meu nome é Ângela e eu estou novamente contando mais um relato sobre a minha família. Meus avós paternos, meu pai e meus tios e tias tinham acabado de chegar de Minas Gerais. Afinal, eram como empregados e só garantiam moradia e parte do plantio. Lá em Minas, eles trabalhavam em uma fazenda e dividiam tudo que plantavam com os donos. Ao virem para São Paulo, meu pai, então com cerca de 12 anos, ficou muito triste, pois teve que vender a sua criação de porcos e porquinhos, que ele cuidava com muito carinho. A casa era típica de filmes de terror, destelhada, janelas quebradas e portas sem reforço. Eu não sei como eles conseguiram descobrir aquela casa. Eles tiveram que reformar tudo. Ao chegarem, foram morar numa casa velha de madeira e abandonada na cidade de Mairiporã, muito distante de tudo. Com o passar do tempo, eles passaram a trabalhar nas roças próximas e voltavam somente à noite para casa. Em variadas noites, eles ouviam passos estranhos pela casa e barulhos de louças e alumínios caindo da pia. Quando eles iam olhar, não viam nada. Luciano, de repente, as portas se abriam sozinhas, mesmo estando fechadas na tramela. Eles viam vultos nas paredes que eram iluminadas apenas pela lamparina, pois não havia luz elétrica. Eles viam também muitas sombras sinistras através das paredes de madeira. Nesse interim, meu avô voltou por um tempo para Minas Gerais com a intenção de resolver algumas dívidas pendentes, de forma que a minha avó ficou sozinha com os filhos. Os dois mais velhos tinham cerca de 18 a 20 anos, as duas irmãs cerca de 14 a 15 e meu pai tinha por volta de 12 anos. Nessa moradia, eles passaram por muitos perrengues. Em uma certa noite, Luciano, apareceu uma onça rondando a casa tentando entrar. Ela parecia estar com muita fome e rosnava, talvez procurando alimento para seus filhotes. Minha avó, então, para proteger os seus filhos, se valeu de uma velha espingarda que havia na casa e atirou na onça, conseguindo espantá-la. A bicha parecia um lobisomem e todos eles ficaram apavorados. Minha avó deu alguns tiros por entre as frestas da madeira e o tal bicho se afugentou milagrosamente. Inclusive, amigos, em uma certa noite, eles viram a sombra de um bicho enorme rondando a casa, como se fosse a figura de um enorme cachorro, grunhindo e rosnando. Era um lugar verdadeiramente muito perigoso e assombrado. Nesse lugar ainda não havia represas. Era tudo uma enorme olaria, onde um trator retirava o barro para fazer tijolos. Depois de um certo tempo, resolveram se mudar e foram para Guarulhos. Lá também houve casos sobrenaturais, porém esses ficam para um outro dia. Minha avó Maria sempre contava esses causos para os netos, mas eu era quem mais amava ouvir, apesar do medo. Nessas represas de Mairiporã,
Já morreram muitas pessoas afogadas, onde há buracos incalculáveis e inimagináveis. Com certeza há muitos espíritos vagando por ali. Luciano, o relato foi curto, mas ao meu ver, bem sobrenatural, e a minha avó sempre contava essa história. O sobrenatural nosso de cada dia está presente em tempos passados e em cada dia de nossa pulsante vida. Beijos a todos e obrigado por me ouvirem. Eu amo demais o canal. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O choro do outro lado. A minha mãe, Marina, é uma daquelas pessoas em que você pode acreditar quando ela diz ter visto um OVNI. Não porque ela seja uma mulher dada a fantasias, muito pelo contrário, ela é uma pessoa prática com os pés firmes no chão. Ela trabalhou duro ao longo de uma vida toda e, com orgulho, eu posso dizer que ela se tornou vice-diretora de uma escola aqui em Porto Velho, onde moramos. O prédio antigo da escola tinha uma atmosfera que oscilava entre o majestoso e o sinistro. Embora eu tenha visitado a escola várias vezes, eu sempre senti uma espécie de reverência em relação a ela. Naquela tarde, depois de um longo dia de aulas na escola, eu voltei para casa esperando encontrar a minha mãe em sua rotina usual, preparando o jantar enquanto ouvia as notícias no rádio. Mas algo estava fora do lugar. O silêncio era absoluto. Eu entrei na cozinha e a encontrei sentada à nossa mesa de madeira com uma xícara de café fumegante e uma expressão distante. Eu nunca tinha visto a minha mãe com aquele olhar antes. "Está tudo bem, mãe?" Eu perguntei genuinamente preocupado. No entanto, ela não respondeu imediatamente. Passaram-se alguns segundos que pareciam minutos antes de ela levantar os olhos e me olhar. Seus olhos estavam nublados como se ela estivesse imersa em uma lembrança ou em um pensamento distante. "Filho", ela murmurou com a voz trêmula, "hoje aconteceu algo no escritório que eu não consigo explicar." Eu franzi a testa. Não era comum que a minha mãe falasse assim. O que poderia acontecer em uma escola que não tivesse uma explicação lógica? No entanto, a gravidade em sua voz me fez sentar em frente a ela, me preparando para ouvir. "Bem, veja só." Ela começou com um tom de voz um pouco trêmulo. "Ao lado do meu escritório há um outro que está vazio. Eu realmente não sei porquê, mas eu nunca liguei para isso." Eu assenti. Eu tinha visitado o escritório dela algumas vezes e eu lembrava do corredor silencioso e da porta trancada ao lado do escritório dela. Ela suspirou antes de continuar. "Há alguns dias eu estava sozinha no meu escritório corrigindo alguns exames quando eu ouvi um choro. Eu achei que alguma criança tinha ficado presa no corredor, e então eu saí para ver, mas não havia ninguém. Eu voltei para o meu escritório e continuei com o meu trabalho, mas o choro continuou, agora mais claro e mais próximo." Eu fiz uma careta e perguntei o que ela havia feito. A minha mãe me olhou com aqueles grandes olhos preocupados que só ela tinha quando algo realmente a incomodava. "A primeira vez eu tentei ignorar", ela disse. "Voltei a ouvir, mas dessa vez era diferente. Não era só o choro. Eu também ouvia sussurros como se alguém estivesse falando entre soluços." Eu perguntei se ela tinha certeza de que vinha daquele escritório ao lado, e ela assentiu. "Sim, eu tenho certeza. E sabe o que é pior?
Enquanto eu tentava abrir a porta, eu vi uma sombra através do vidro esfumaçado. Uma figura de mulher toda borrada, mas definitivamente uma pessoa. Eu fiquei boquiaberto e disse que isso não fazia sentido. Então minha mãe concordou. Foi o que eu pensei, mas aconteceu comigo. Aconteceu na minha própria sala. Agora toda vez que eu fico até tarde na escola, eu tenho medo de ouvir esses choros. E a verdade é que isso está me deixando apavorada. Eu olhei para minha mãe tentando encontrar as palavras certas. No entanto, o que se diz a alguém depois de ouvir algo assim? Tudo parecia tão irreal, mas conhecendo a minha mãe, eu sabia que ela não inventaria algo assim. Nós nunca mais discutimos o assunto, e embora as aparições e os choros tenham cessado logo após, a memória daqueles eventos sombrios e a história sombria da minha mãe permaneceram conosco. Se há algo que eu aprendi com essa experiência, é que há verdades escondidas nos lugares mais inesperados e que, às vezes, o passado tem maneiras misteriosas e assustadoras de nos lembrar que ele ainda está lá, apenas esperando para ser descoberto.